Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Já quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer que é com grande alegria, que nós estamos aí finalizando o primeiro trimestre do ano de 2021. Um ano que também começou bem difícil, mas graças a Deus e pela sua misericórdia nós conseguimos aí finalizar mais um trimestre de estudos da Bíblia Sagrada. Te convido a orar juntamente comigo para que o Senhor direcione essa aula e para que possamos sentir a presença do Senhor naquilo que ouvimos e falamos. Amém? Ore juntamente comigo. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti porque neste momento estamos entrando, Senhor, num período de estudos da Tua Palavra. Que o Senhor venha conduzir esta aula, que o Senhor venha abençoar a cada um que está assistindo este vídeo e que o Teu nome seja glorificado. Fala conosco, Senhor, à luz da Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos. Amém. Nesse trimestre nós estudamos a lição sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Foram 12 aulas maravilhosas, conteúdos incríveis que acrescentou muito à nossa vida cristã. E hoje nós chegamos na aula de número 13, que vai falar sobre a bendita esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você ainda tem essa esperança de que a igreja vai subir aos céus e juntamente com o noivo iremos cear? É a esperança que deve estar ardendo dentro do coração de cada cristão. É a certeza de que quem prometeu é fiel para cumprir. O texto áureo de hoje está no livro de Tito, no capítulo 2 e o verso 13, que diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A verdade prática diz o seguinte: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Utopia é o mesmo que imaginação ou ficção ou irrealidade, Uma coisa fictícia. Mas a nossa fé não é baseada em ficção, mas em realidade dentro da palavra de Deus, A nossa leitura bíblica em classe hoje está no livro de Atos, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 11, tá? Mas nós não vamos ler porque precisamos ganhar tempo. Mas você aí na sua casa pode ler. Eu te aconselho a acompanhar a nossa lição com a Bíblia do lado, para algumas referências, e também com a sua revista, tá bom? Caso você não tenha revista, nós vamos deixar o link de uma página na internet que contém um subsídio da lição que você depois pode estar lendo, tá bom? Meus queridos, a introdução ela já vai dizer o seguinte: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo e à esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Então nós já vemos aí de cara falando sobre a bendita esperança da segunda vinda de Cristo, E vamos falar também sobre a vigilância, a fidelidade, vamos falar sobre alguns sinais, sobre algumas tentativas de descobrir a data que esse evento irá acontecer. Nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, amém? O tópico 1 vai trazer o seguinte tema: breve o Senhor virá. E já fala logo de começo que a vinda de Jesus ela é tão certa quanto os dias e a noite e as noites, A vinda de Jesus é tão certa quanto os dias e as noites. E isso tudo é provado através dos sinais que nós estamos vendo, Vemos aí grandes sinais que comprovam tudo aquilo que Jesus orientou os seus discípulos que no fim dos tempos começaria a acontecer. Nós estamos vivendo alguns sinais, desse fim dos tempos. E nós precisamos estar alertas. É por isso que essa lição de hoje vai falar muito sobre vigilância e sobre a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. O primeiro subtópico vai falar o seguinte: a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas.
Aí o comentarista diz o seguinte, que existe muita divergência, né? Como será o arrebatamento da igreja, como será a vinda de Cristo, e cada um apresenta a sua própria ideia, cada um tem a sua forma de pensar, cada estudioso chega à sua conclusão, mas a única certeza que nós temos é que Jesus virá. Não importa se antes da tribulação, se depois, se a igreja vai ser arrebatada antes, no meio, durante ou depois, isso não importa. O que importa é que Jesus prometeu que virá buscar a sua igreja e ele virá. Amém? Não foi qualquer pessoa que prometeu, foi o nosso próprio Deus. Então, que nós focamos hoje na lição nesse conteúdo, nesse contexto, sobre a vinda de Cristo. Porque o próprio comentarista já diz que o assunto não é o arrebatamento da igreja, mas a promessa que nós temos de que Cristo voltará. Amém? Então, logo aqui de começo ele já comenta, ele já fala isso, né? Que existe aí algumas divergências, algumas opiniões, uma divergente da outra, mas que no fim das contas a única certeza que nós temos é que Jesus vem e é o que mais importa, é o que vamos estar falando nessa lição. E eles deixam aqui algumas referências, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, e também 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso de número 8, tá bom? O segundo subtópico vai falar sobre a promessa de Jesus. E eu já quero que você abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 14, e o verso 3, que foi uma das promessas, é a promessa que o Senhor nos deixou e que nós temos que ter ela ardendo em nosso coração, que diz o seguinte: Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que bênção. O Senhor disse aos seus discípulos ali para não se preocuparem, para não se turbar o coração, somente crer em Deus, crer em Jesus. Ele diz: eu vou para a casa do Pai, vou construir uma morada para vocês, e quando eu voltar, eu vou levar vocês para morar comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Essa é a maior promessa que nós cristãos temos, é a certeza de que quem prometeu é fiel para cumprir. Não foi qualquer um que prometeu, não foi o pastor da sua igreja, não foi o seu líder, não foi uma referência pública, foi o Jesus, o Cristo, o crucificado, aquele que foi até o fim por mim e por você. Foi ele quem prometeu que voltaria e buscaria um povo eleito, um povo santo, um povo escolhido, para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos. E essa é a bendita promessa que nós temos. Amém? No tópico 3, no subtópico 3 do primeiro tópico, vai falar sobre a aproximação desse dia. O dia se aproxima. E vem falar aqui de alguns sinais, né? Vai falar sobre alguns sinais de que essa vinda está próxima. E já começa dizendo assim: sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. E se você for ler lá comigo no livro de Marcos, gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 13 e o verso de número 7, que diz o seguinte: e quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome, e isso será o princípio das dores. Olha que texto, né? E ele deixou aqui alguns sinais. Jesus ele deixou aqui alguns sinais do que aconteceria no começo do fim, né? E ele ainda diz: ainda não é o fim. Nós vemos aí o mundo em que nós estamos vivendo, esses sinais se cumprindo, né? Pestes, doenças, terremotos, catástrofes terríveis. Vemos todo tipo de guerras que não cessam. Vemos também outras coisas que ele falou aqui: filho contra pai, mãe, irmão contra irmão. Nós temos visto isso, né? Quantas vezes nós vemos em reportagens pai que mata filho, filho que mata pai,
né? Mãe que mata o marido. É uma guerra terrível que nós estamos vendo, né? Esses sinais, eles estão presentes no nosso século, né? Nós temos visto que, com o passar do tempo, a humanidade tem perdido o amor ao próximo, o amor tem se esfriado, os cristãos têm se esfriado em relação a estar na presença de Deus. E tudo isso, irmãos, que nós estamos vendo hoje, essa pandemia, tantas mortes, tudo isso já tinha sido falado por Jesus. Jesus já tinha deixado sinais de que muitas coisas aconteceriam até que ele voltasse para nos buscar. Então, para nós cristãos, tudo isso que tem acontecido não é novidade. É só mais um sinal de que temos que estar alertas, porque estamos vendo aí coisas acontecendo que nós paramos e pensamos, meu Deus, será que é o fim? Mas a Bíblia diz que é só o começo. É só o começo, ainda não é o fim. E o interessante aqui nesse subtópico 3 é que o comentarista ele ressalta dois pontos importantes que devem ser observados. O primeiro, ele falou sobre a efusão do Espírito, a promessa da efusão do Espírito. E se você abrir em Joel, capítulo 2, versículo 28, vamos lá ver o que está dizendo esse texto. Ele diz o seguinte, já rotula assim como a promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha só essa promessa, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o interessante, se você parar para prestar atenção, é que nesses últimos anos, principalmente esses últimos 2 anos, com essa pandemia que nós estamos enfrentando, a Igreja de Cristo despertou para buscar um avivamento, para buscar um derramamento do Espírito Santo, para buscar um fortalecimento. A Igreja de Cristo tem orado mais, tem jejuado mais, tem se consagrado mais, tem feito campanhas de oração. Agora nós vemos que as igrejas não estão podendo abrir e as famílias estão se reunindo nas suas casas para orar. E esse derramamento, irmãos, ele tem acontecido e ele vai acontecer, porque é promessa, né? O Senhor prometeu que esse derramamento viria sobre o seu povo. Já veio, né, em Atos, e a continuação do Espírito Santo agindo no meio do povo não parou, ela continua. E é necessário que haja essa efusão do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, né? E o outro, ele até comenta aqui sobre o avivamento da Rua Azusa, né? Que começou lá na Rua Azusa e se espalhou por todo o mundo. E também o segundo ponto que ele deixou aqui para nós é o seguinte: é o reconhecimento de Israel como uma nação, né? O outro sinal, ele colocou aqui evidente, é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas. Olha que interessante, como um Estado soberano, isso também é bíblico, e está lá em Lucas capítulo 21, do verso 29 ao verso 23. Aí então nós chegamos no segundo tópico, que vai falar sobre a necessidade da vigilância. O comentarista ele vem nos despertar para nós estarmos sempre atentos e vigilantes. O subtópico 1, ele vem falar sobre essa questão da vigilância. Nós temos que estar atentos e nos afastar de qualquer coisa que venha nos tirar essa esperança, venha querer nos tirar a esperança da salvação em Cristo. Porque quando nós estamos vigiando, nós oramos. Quando nós oramos, nós vigiamos. Não tem como você só vigiar ou só orar, né? O que Cristo disse? Vigiai e orai, pois não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Então, as duas coisas estão ligadas. É inútil você estar vigiando, mas você não está orando. Não é verdade? Quando você ora, você recebe do Senhor forças. E essa questão da vigilância, porque nós não sabemos a hora em que o Filho do Homem há de vir, em que Cristo há de vir buscar a sua igreja, está em Mateus capítulo 24 e o verso 44. E a razão disso é porque ninguém sabe quando vai realmente acontecer a vinda de Cristo. E os apóstolos, eles tinham essa preocupação
em estar ali sempre ensinando os seus discípulos em relação a essa vinda de Cristo. Eles tinham vários sermões, os sermões deles eram recheados de escatologia, né? Escatologia é o estudo das últimas coisas, e os discursos de Jesus e dos apóstolos sempre foram muito preocupantes em relação a orientar os servos, os crentes, os cristãos sobre essa vinda de Jesus, né? O segundo subtópico vai falar sobre os alarmes falsos e a tentativa frustrante de alguns estudiosos, líderes religiosos quererem citar aí quando será essa vinda de Jesus, fazem cálculos, estipulam, e nós vimos que todas as tentativas de a chegar a uma data foram frustradas, né? Foram totalmente frustradas. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque essa questão de querer descobrir quando será a vinda de Jesus, isso pode causar incredulidade nas pessoas, né? Pode causar a incredulidade e a falta de fé. Por quê? Porque citam uma data, chega naquela bendita data, nada acontece, já tem até filmes, né, sobre o fim do tempo, e nós vimos que até agora isso não aconteceu. Então não adianta, não cabe a nós querer descobrir quando será essa volta de Jesus, a que dia e hora será isso. Ninguém sabe, somente o próprio Deus é quem sabe a hora que isso realmente vai acontecer. E voltando aqui no tópico, no segundo subtópico do primeiro tópico, os discípulos eles indagam Jesus, né? Na leitura bíblica em classe que nós temos aqui em Atos, capítulo 1 e verso 6, os discípulos eles fazem uma pergunta para Jesus. Ele diz: mas será que é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E Jesus ele dá uma resposta com duas respostas incluídas, né? Ele diz que esse dia e hora não cabe a nós humanos, a mente pequena que nós temos, querer descobrir. E o segundo é que Deus não iria restaurar só Israel, né? Que a restauração divina seria sobre toda a terra, né? Desde Judéia, Samaria até os confins do mundo. Então isso fica claro que quando o Senhor tiver de vir, essa restauração já estará completa, né? No terceiro subtópico do primeiro tópico, também está citando aqui que nós usamos essas mensagens da vinda de Cristo, dessa esperança que nós temos da vinda de Cristo, nos nossos louvores, nos nossos hinos congregacionais, né? Quem não conhece o hino 300 da harpa, né? Quem não conhece o hino Nossa Esperança é Sua Vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Quem não conhece esse hino? A nossa harpa cristã é recheada de hinos que falam sobre a esperança da vinda de Cristo, né? E eu creio, irmãos, que nós vamos estar com Cristo e não estar muito longe desse resgate, dessa bênção, dessa promessa se cumprir. Nós chegamos então no terceiro tópico. O terceiro tópico vai falar sobre vivendo com fidelidade. E logo no começo, na introduçãozinha do terceiro tópico, vai falar sobre a fidelidade de Deus, que assim como Deus é fiel, ele exige fidelidade daqueles que o seguem, né? E vem aí a definição de fidelidade, que diz o seguinte: a fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica de quem é fiel, leal. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia. Aí vem algumas referências, né? Seja o Senhor entre nós testemunhas da verdade e da fidelidade. Está lá em Jeremias 42 e o verso de número 5. Aí mais para baixo vai falar sobre um pouco. A fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Então, logo no começo aqui vem falar sobre a fidelidade de Deus e citando as características de uma pessoa fiel, do que é fidelidade, e depois vem falando sobre a fidelidade de Deus, né? Um dos atributos aí do nosso Senhor Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, entre as quais a fidelidade. Deus é fiel
A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança cuja a ideia é de firmeza. Então, não se preocupe, não se preocupe. Quem prometeu foi o próprio Deus, que resgataria o seu povo, que separou para ele um povo escolhido, né? Então, não foi qualquer pessoa que te prometeu. Eu posso fazer uma promessa e posso não cumprir, mas o nosso Deus, ele é fiel em todo o tempo. Se ele prometeu que virá buscar a sua igreja, que ele prometeu que enviaria o Salvador, que enviaria o Salvador do mundo, e ele fez, ele cumpriu. E esse Salvador, ao cumprir a sua missão, prometeu que voltaria e buscaria esse povo por quem ele se sacrificou, que somos nós. E eu creio nessa promessa. Essa promessa tem que arder dentro do seu coração como cristão. Você ainda crê nessa promessa? Você imagina como será chegar no céu, ser recebido por Jesus, participar da boda do Cordeiro, como noiva de Cristo? Isso tem que arder no seu coração. Essa esperança é o que mantém viva a nossa fé. Amém? O terceiro subtópico diz o seguinte: a fidelidade como uma virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância e reflexo são vistos nas criaturas humanas. Então, os atributos morais de Deus são aqueles compartilháveis, né? Assim como a fidelidade de Deus, ela é compartilhável, o amor de Deus é compartilhável. Nós temos o amor porque Deus é amor. Então, esses atributos, eles são passados para nós, né? São os atributos comunicáveis de Deus. E esse terceiro subtópico, ele vem falar exatamente sobre essa questão, que nós temos que estar firmes e crendo na fidelidade de Deus, e que a fidelidade na vida do cristão é um fruto do Espírito, né? Isso está lá em Gálatas, no capítulo 5, verso de número 22. E essa verdade é ensinada em toda a Bíblia de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude da vida cristã. Então nós vemos aí que a fidelidade é uma virtude, é uma necessidade, é mais que uma obrigação. Todo cristão que quer refletir a imagem de Cristo, ele tem que ser fiel àquilo que ele promete, àquilo que ele fala. As suas palavras têm que ter peso, tem que ter compromisso, né? No quarto subtópico, vem falar sobre o tempo e as estações e vem dar aqui uma definição sobre a resposta de Cristo para os discípulos, que ele deu ali em Atos, no versículo 6 da leitura bíblica que nós fizemos. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte deste reino. Não vos pertence saber o tempo e as estações. Aí vem falar a definição de tempo, que significa cronos, né? Que é o que significa longo período, e também a definição de estações, que é kairo, e significa ocasião. Então, os tempos e as estações são prerrogativas de Deus. Somente Deus é quem sabe o dia e a hora, o tempo e as estações. Somente pertence a Deus saber. A nossa responsabilidade como cristãos é nos manter fiel, crer que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu e aguardar essa tão sonhada esperança dessa promessa se cumprindo em nossas vidas, né? E a conclusão vem dizer o seguinte: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a sua vida. Tem uma referência que é 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8. A fidelidade ao Senhor é uma das condições para herdar o reino de Deus. Então, nós temos que ser fiéis a Deus, assim como Ele é fiel à sua palavra, assim como Ele prometeu e vai cumprir. Ele prometeu o Salvador, mandou o Salvador veio, cumpriu com tudo que Ele tinha que cumprir, com tudo aquilo que o Senhor já tinha prometido e nos deixou a promessa de que voltaria para nos buscar. Tenha essa promessa viva no seu coração. Não está longe. Eu acredito que não está longe, mas que essa promessa arda em você e te impulsione a buscar mais o Senhor, a ser mais parecido com Deus, para que você possa alcançar a vida eterna. É claro que nós cristãos, nós desejamos que seja tão breve quanto antes, né? Vemos aí tantos sinais
tantas coisas acontecendo. E eu te pergunto, como anda a sua esperança na volta de Cristo? Para você é uma coisa que está muito longe, uma coisa que pode ser que aconteça, uma coisa que é certa que vai acontecer? Pare, pense, reflita se essa esperança está ardendo no seu coração, porque para nós alcançarmos essa esperança, nós temos que nos manter fiéis à sua promessa. E eu finalizo deixando aqui uma pergunta, tá? Para os nossos queridos irmãos da ADB Pumunduva, respondam aí no grupo do WhatsApp, que é onde vai ser enviado o link da lição. E para você que assistiu esse vídeo até o final e quiser responder nos comentários, responda a seguinte pergunta: o que se inclui na expressão segunda vinda de Cristo? Responda aí e nós vamos estar atentos a todos os comentários. Como eu disse, essa lição ela não veio falar sobre arrebatamento, mas sobre a promessa da volta de Cristo. Foi isso que nós focamos e enfatizamos aqui. Tenha essa esperança viva em seu coração. Aquele que prometeu, garante, ele é fiel, não falhou em nenhuma de suas promessas e não vai falhar na maior promessa que nós temos. Que essa esperança impulsione a sua vida cristã e que enquanto essa promessa não se cumpre, leve com você a maior quantidade de almas que você conseguir levar. Fale do amor de Jesus, principalmente neste momento de pandemia. Não está sendo fácil. Muitas pessoas em desespero, em depressão, em agonia, porque não sabem o futuro, não sabem o que vai acontecer. Nós temos a esperança de que, independente do que acontecer, a igreja vai estar esperando por Cristo e que você também esteja esperando. Leve essa esperança aos corações das pessoas nesse momento tão crítico que nossa humanidade tem enfrentado. E espere no Senhor. Amém? Vamos orar para finalizar a nossa aula. Responda a pergunta. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu curtir, se inscreva no canal e nos vemos no próximo domingo já com a primeira aula do segundo trimestre de 2021. Essa revista nova é uma bênção, vai falar sobre dons espirituais e ministeriais. Eu acredito que nós vamos crescer um pouquinho mais na palavra de Deus, vamos aprender um pouco mais. Amém? Ore juntamente comigo, agradecendo ao Senhor por essa aula, que aquilo que eu não pude te passar, o Espírito Santo te revele e que você se aprofunde cada vez mais no estudo da palavra. É o momento de nós buscarmos conhecimento para não sermos levados por todo tipo de doutrina. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, somos gratos a Ti por esta aula, por este conteúdo tão maravilhoso dessa revista. Pai, se alguém aqui não tem mais essa esperança ardendo em seu coração de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, que o Senhor nesse dia, no momento em que eles assistirem essa aula, o Senhor reacenda a chama dessa esperança e que eles possam entender que foi o Senhor quem fez a promessa, não foi o homem que é falho, não foi um líder religioso, não foi, Senhor, um líder do nosso país, foi Deus, foi teu Filho, Deus, que fez essa promessa para nós. E nós cremos que o Senhor vai cumprir, assim como o Senhor prometeu um Salvador e o mandou para nos resgatar, para pagar a dívida que nós tínhamos contigo, para derrubar o muro que nos separava de ti. E nós cremos que o Senhor vai resgatar a sua igreja. Nos dê forças para enfrentar os dias que virão. Nos dê sabedoria para suportar as perseguições que podem se levantar contra o teu povo. Mas nós cremos que não está longe a tua volta. E que até lá o Senhor nos revista do teu Espírito Santo e nos dê capacidade para alcançar as almas para o teu reino. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Eu quero te agradecer por ter ficado até o final desse vídeo. Aos nossos irmãos da ADB Pumunduva, que o Senhor seja com cada um de vocês, que vocês aprendam um pouquinho mais com essa aula, assim como eu aprendi, e que, em nome de Jesus, nós possamos nos encontrar logo para nós estarmos aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima aula.